Olá pessoal, eu sou o professor João Felipe, estou aqui com mais uma aula do projeto 30 Dias. A gente vai conversar hoje sobre um tema fundamental na prova do Enem, que é o tema sustentabilidade. Conversar com vocês sobre desenvolvimento sustentável é conversar sobre a história da construção de como a sociedade enxerga a natureza. Durante muito tempo, a lógica predominante foi a lógica desenvolvimentista. E a partir da Revolução Industrial, essa lógica desenvolvimentista, ela acabou contribuindo para uma série de problemas para a natureza. Como o que importava eram os interesses econômicos, como a natureza só era vista como algo para se retirar os recursos, à medida que a tecnologia avançou e que o uso econômico da natureza aumentou, os impactos ambientais se espalharam. Essa longa história pós-revolução industrial, ela tem um marco na década de 80 do século XX. Na década de 80, foi criado um relatório chamado Relatório Brundtland, em que se definiu o conceito de desenvolvimento sustentável, que é justamente a busca por harmonizar, equilibrar os interesses econômicos que são óbvios, que são importantes para a sociedade, com os interesses e as preocupações ambientais. Pensar em desenvolvimento sustentável não é pensar exclusivamente em interesse econômico e não é pensar também apenas na lógica da preservação ambiental. O conceito veio exatamente do impacto, do embate entre essa linha desenvolvimentista e essa linha da preservação ambiental. Eu estou aqui na cidade de Recife, e eu vou conversar com meu amigo Mário, meu colega Mário, e ele vai contar para vocês como é que esses impactos ambientais, eles ocorrem aqui nessa metrópole brasileira, como é que a natureza do Recife está impactada por essas ações econômicas dos últimos tempos. Como a gente pode observar aqui em Recife, e o professor João falou, a partir dos anos 80, a gente tem um fenômeno do ponto de vista industrial no Brasil, que é a descentralização do complexo industrial de São Paulo e a migração de muitas empresas, por exemplo, para o Nordeste brasileiro. Isso vai gerar uma reativação da especulação imobiliária em principais capitais, e falando aqui em Recife, nós temos aqui duas grandes características. Do ponto de vista ambiental, temos uma das maiores áreas de mangue urbano do Brasil e, do outro lado, temos uma área de cidade, de metrópole, uma das menores do nosso Brasil e uma das dos maiores adensamentos populacionais que encontramos. Então, a questão de equacionar o desenvolvimento sustentável com a expansão urbana, tá? A especulação imobiliária e os impactos decorrentes, como a própria mobilidade, como a própria utilização de espaços que deveriam ser planejados para um processo de urbanização mais bem equiparado, não vem acontecendo. Então temos uma verticalização intensa na cidade, um aumento da descarga, né, de lixo nos canais pluviais da nossa região, um aumento da descarga também, né, de lixo nos lixões e nos aterros sanitários próximos à cidade e, paralelamente a isso, uma nova periferização da cidade. O que poderíamos entender sobre isso? Os centros, né, que tinham um determinado preço de aluguel passaram a reajustar esse aluguel devido à especulação imobiliária, desmobilizando a população que morava ali, fazendo com que ela se afaste um pouco mais do centro e comece a adensar as periferias, gerando mais demandas de serviços públicos, né, impactando cada vez mais a sustentabilidade dessa metrópole brasileira. Tá? Acredito que seja algo também muito parecido que acontece numa outra proporção na cidade do Rio de Janeiro. E o professor João acho que poderia também nos brindar com um pouco dessas informações. Infelizmente, Mário, é a realidade de Recife, do Rio de Janeiro, das capitais brasileiras como um todo e mesmo das cidades menores. E em outra escala posso pensar até que é um processo mundial, planetário, com as suas variações. O que me parece é assim, o conceito de desenvolvimento sustentável é um conceito quase que de intenções do mundo. Então, se você olhar o conceito como ele está escrito no relatório, o desenvolvimento sustentável é basicamente o seguinte, abre aspas, o desenvolvimento sustentável é aquele que permite a sobrevivência, o progresso das gerações atuais sem comprometer a possibilidade de sobrevivência das gerações futuras. Repara, se nós temos um conceito que fala da sobrevivência da geração atual sem comprometer a geração futura, nós vamos ter que equilibrar interesse econômico com preocupação ambiental. O problema todo é que a marca do capitalismo é a marca de busca por recurso e por lucro hoje. Rio de Janeiro, na verdade, tem o mesmo processo de especulação imobiliária como aqui.
Nós temos processos econômicos que são importantes para a própria população pela geração de emprego. E aí o que nós temos é uma natureza que vai sendo impactada de acordo com o sítio urbano local. Então aqui a gente pensa na questão dos mangues, isso também é um impacto no Rio de Janeiro, onde a gente fala da Baía de Guanabara, quando a gente fala das lagoas. Se a gente vai a São Paulo com os rios que sumiram, inclusive, que você vai procurar o rio, cadê o rio? O rio está embaixo. O rio, na verdade, foi canalizado. Então, é necessária uma mudança de consciência e eu acho que a prova do Enem ela acerta quando ela cobra a sustentabilidade, porque como a gente pensa que o Enem ele é um vestibular que não é um vestibular, né? Ele é o Exame Nacional do Ensino Médio, então o governo tenta pautar, de certa maneira, a sustentabilidade como algo básico para as escolas fazerem, que é para as gerações futuras, inclusive a de vocês que estão nos vendo agora, terem essa preocupação, quer dizer, o lado econômico é fundamental, o lado social é fundamental, mas se nós não fizermos alguma mudança no modelo que nós estamos adotando, as gerações futuras terão dificuldade de sobrevivência. Me parece que eu acho que é o grande mote. Quando a gente fala de Recife, Rio de Janeiro, no caso por ser um carioca e um morador do Recife, o que a gente pensa é assim, à medida que o nível de consciência ambiental sobe nos lugares, o tipo de impacto ele pode ser minorado por uma ação da população. Eu estou lembrando aqui do caso da Alemanha, que é um país que tem hoje uma liderança grande na área de energia nuclear e está abrindo mão da energia nuclear para desenvolver outras fontes. Eu não fui olhar as contas, eu não sei se essa energia eólica que a Alemanha vai usar é mais cara ou mais barata. Mas quando a sociedade local toma a decisão de bancar essa diferença, é que a gente está avançando no lado da sustentabilidade. E, sobretudo, relacionando a sustentabilidade com o ambiente urbano, é mais que urgente, né, que nós e vocês que comporão as próximas gerações entendam que a cidade ela é de pertencimento de nós. A cidade é uma extensão da nossa casa. A cidade ela precisa ser agradável, ela precisa promover a mobilidade com conforto, né, com segurança, e isso só é possível a partir de um projeto sério, né, do ponto de vista político, que considere, né, as questões econômicas, ambientais e sociais. Então, fiquem ligados, essa é a grande dica, tá, para a prova do Enem. Sustentabilidade é uma temática, né, bastante abrangente, que envolve conceitos múltiplos em diversas áreas. Então, muito cuidado e muita atenção, né? Foquem em sustentabilidade para a prova do Enem desse ano.